Olá, caros alunos do terceiro ano do ensino médio da Escola Presidente Kennedy. Eu me chamo João Carlos, sou acadêmico do curso Segunda Licenciatura em Letras Português e venho, através dessa aula remota, conversar com vocês sobre o texto dissertativo e também cumprir o meu estágio supervisionado na parte da regência, que é uma da disciplina da faculdade, porque este ano eu irei me formar como um profissional de letra, futuro professor de língua portuguesa. E hoje, como eu disse, iremos conversar sobre texto dissertativo. Quando falamos em dissertação, redação, muitos alunos têm medo, receio da palavra e se apavoram diante de uma redação. Porém, redação não é esse bicho de sete cabeças. E acredito que muitos aqui irão se preparar para o Enem ou para o vestibular, seja numa universidade pública ou privada. E a obra que eu trago para nós conversarmos a respeito é de Luiz Fernando Mazzaroto, da editora Difusão Cultural do Livro. É uma obra que eu particularmente gosto muito, uma linguagem simples e bem acessível para quem quer conhecer sobre redação. Tá. Então, o que nós podemos entender sobre esse texto dissertativo? Vamos iniciar esse assunto. Primeiramente, texto não é um monteado de ideia, onde a pessoa escreve e coisas que não têm nenhuma fundamentação. Para ser considerado um texto, é necessário que tenha dois elementos principais: a coerência, que é a ideia lógica do texto, e a coesão, que são os conectivos que amarram uma ideia de um texto com a outra. Também esses conectivos podemos chamar de conjunções. Ok? Então eu irei ler para vocês um texto para vocês analisar junto comigo se ele é realmente um texto ou se não é. Então vamos ler aqui o texto. O Brasil tem muitos problemas sociais, econômicos e culturais. O presidente FHC viajou para a Europa porque o meu vizinho matou o meu cachorro. Mas grande parte da pobreza nacional é consequência da violência social, porque a vida sexual das pessoas deve ser responsável. E a AIDS é um problema mundial e ninguém entendeu os motivos da viagem do presidente. Use preservativo sempre, presidente. Por que foi viajar? Então, observe que por mais que a gente leia, esse texto, ele não é um texto. Por quê? Porque é um amontoado de ideia. O que tem a ver a morte do meu cachorro com a viagem do presidente? E o que tem a ver a viagem do presidente e dizer que use camisinha e a AIDS é um grande problema? Poderia até ser considerado um texto, porque tem muitas palavras. Mas ela não estabelece uma relação, uma correlação entre si. Ou seja, as ideias elas não estão amarradas. Elas são ideias sem conexão.
Então, não podemos entender isso como um texto. Tá ok? E vamos ver aqui no nosso slide o que é texto dissertativo. Quando eu falo em dissertar, dissertar significa expor opiniões, é argumentar, é debater sobre um determinado tema ou assunto. Então vamos ver aqui o conceito de dissertar. Vamos ler? Acompanhe aqui comigo o slide. Dissertar é expor ideias a respeito de um determinado assunto. É discutir essas ideias, analisá-las e apresentar provas que justifiquem e convençam o leitor da validade do ponto de vista de que as defende. Então, para nós escrevermos um texto dissertativo, é necessário nós argumentar. E essa argumentação, ela tem que ter uma boa fundamentação teórica. Ou seja, as ideias precisam ser lógicas e estarem bem amarradas. Não pode ser inventar coisa, mas são coisas verdadeiras e que você possa comprovar e convencer o leitor. A dissertação, ela tem uma estrutura em 3 tópicos, que são introdução, desenvolvimento e conclusão. Vamos ler aqui no nosso slide, introdução. Apresentação do assunto. Deve apresentar uma ideia núcleo, a tese a ser defendida. Pode ser feita por uma afirmação, uma definição ou uma citação. Citação é a frase de um determinado autor. Desenvolvimento. Aqui se emprega a argumentação da ideia inicial, de forma organizada e progressiva. Pode cumprir mais de um parágrafo, nos quais se expõe juízos racionais, provas, exemplos, testemunhos históricos, justificativas que defendem a ideia núcleo. E conclusão. Parte final do texto. Reafirma-se o posicionamento exposto na tese ou lança-se um respectivo sobre o assunto. No caso do Enem, não esquecer da proposta de solução. Então, vamos aqui discutir sobre isso, tá? Vamos agora falar sobre a questão da introdução. O tópico frasal pode se apresentar várias formas, como foi relatado lá. Uma declaração, uma pergunta, uma visão ou uma citação. Ser o mais objetivo possível na parte da introdução, evitando-se divagações inúteis. Na introdução, o importante é falarmos do tema da redação, ou até obrigatoriamente, às vezes, tenhamos de usar suas palavras ou parte. Então, o que seria essa introdução? O que é? Vamos falar desse assunto, o que é. Eu posso iniciar com uma interrogação de uma pergunta, com uma citação, quer dizer, a frase do autor, ou com um contexto histórico daquele determinado assunto. E ela tem que ser bem fundamentada e amarrada. E eu sempre digo, para dissertarmos é preciso conhecer um determinado assunto. Você só vai conseguir dissertar se você conhecer um determinado assunto. Então, caro aluno, caro estudante,
é necessário nós fazermos várias leituras de revistas, jornais e Edmundo e estarmos bem atualizados para escrever uma redação. Mas também não se preocupe se você não tem muito conhecimento de um determinado assunto, pois sempre quando nos vê uma redação, seja ela no vestibular, na escola ou em concurso público, geralmente eles nos dão 3 textos de apoio. Mas isso não é suficiente. Sempre é bom ler e estar atualizado. Ok? Vamos aqui explorar sobre a nossa obra. Enquanto desenvolvimento é as ideias dos argumentos e a originalidade. O desenvolvimento venceu o debate dessa tese. O que é essa tese, essa ideia, essa temática, esse tema gerador, ok? E dentro do desenvolvimento, eu vou colocar aqui alguns macetes. Podemos colocar o seguinte: dados estatísticos, exemplo, em 1991 aconteceu tal coisa, em 2020 aconteceu tal relato, tá? Citações de acordo com o fulano, de acordo com o autor tal, porque quando você vai falar, você não está falando de si mesmo, você está tendo um embasamento. As suas ideias estão todas amarradas porque você está falando de pessoas que são pesquisadores, que já têm um documentário, já tem algo escrito. Isso lhe dá uma grande referência dentro da sua redação, tá? Ainda dentro do desenvolvimento, é muito importante. Só comece a escrever depois que souber com certeza quais as ideias ou aquilo sobre o que vai escrever. É bom nós fazermos um rascunho. Vai colocando essas ideias e depois você vai tentando organizar e amarrando bem essas ideias, tá? Lembrando que não podemos errar a paragrafação da dissertação. O que é parágrafo? É quando você inicia e termina um determinado assunto. Cada parágrafo constitui por 6 linhas. A redação, que tem 3 parágrafos, 4 até 5. Então, deixa eu falar aqui que é muito importante a questão da paragrafação dentro da redação. Na redação entre 15 e 18 linhas, o desenvolvimento deve ocupar 1 ou 2 parágrafos, com vários períodos dentro deles. Nas redações com número de linha entre 20 e 25, geralmente costumamos colocar 3 ou 4 linhas, ou até 5. Na conclusão, isso é muito importante, não basta você só tentar concluir. O que é a conclusão? É um resumo, é a síntese de tudo que foi discutido na introdução e no desenvolvimento. Ali você vai concluir, é o que vamos dizer, fechar com chave de ouro. Mas é muito importante que dentro da conclusão você dê uma solução para um problema. Porque toda redação geralmente traz um tema problemático para você dar uma solução. E essa solução vai estar dentro da conclusão. Tá ok? Também é muito importante nós termos qualidade da nossa redação. Tipo, unidade, coerência e ênfase. A unidade é a ideia central. O que decorre da sua argumentação. Lembrando que todo o desenvolver da sua redação você não pode fugir do tema. A coerência é a ideia lógica. E a ênfase é você dar destaque em cada coisa que você falar. Ok? Também é muito necessário nas redações ter uma boa estética. A primeira impressão é que fica. Um texto bem redigido, uma letra bem acessível, bem legível. Vocês não podem rasurar a redação de vocês.
uma letra bem legível, bem organizada. Isso conta bastante. O lado interno e correção de uma redação. Correção, você tem que escrever com clareza, com concisão, originalidade, elegância e coesão. Só lembrando que coesão são os conectivos, as conjunções, que amarram uma ideia à outra, tá? Então, vamos passar aqui para o segundo slide. Aqui, redação. Vou aumentar um pouco aqui a fonte. Introdução. Às vezes a gente se pergunta, mas como eu vou começar essa introdução? Que palavras devo usar? Então, isso é muito importante. Então, temos aqui algumas expressões para iniciar uma redação. Tipo, pode-se mencionar, em meado do século tal, em consequência disso, nota-se que, cogita-se que, ou é fundamental, muito se discute a importância de, pode-se afirmar que. A conclusão, temos aqui o seguinte: em virtude dos fatos mencionados, levando em consideração dessa forma, em vista do argumento dado ao exposto. Vamos ver outro slide. Também tem outros verbos aqui, podemos iniciar nossa redação. Tipo, acredita-se, aponta-se, avalia-se, considera-se, constata-se, constitui-se, e assim sucessivamente. Depois vocês podem pegar e copiar com mais calma, tá? Essa questão. Dentro do desenvolvimento, como discussão aqui, olha. Aponta-se, apresentaram-se, auxilia-se, avaliam-se, constata-se. Então, vocês vão pegando essas palavras e vão amarrando, que vão dando ideia, ok? Ideia aqui de conclusão. Acredita-se, aponta-se, compreende-se, conclui-se. E dentro do desenvolvimento, é muito importante nós amarrarmos as nossas ideias com os conectivos, que a gente estuda isso lá nas orações coordenadas e subordinadas, dentro dos termos período, frase e oração. Então, vamos ver aqui, de comparação. Conectivo de comparação. Simultaneamente, igualmente, por analogia, segundo, conforme, de explicação ou de causa, já que, de fato, em virtude, uma vez que, de conclusão, em suma, portanto, assim, logo. Então, esses tipos de conectivo, expressões ou conjunções, vocês podem usar, tipo aqui na conclusão. Ideia de oposição, exceto, por mais que, entretanto, apesar de. E depois vocês vão vendo esse restante aqui, que temos de adição, tempo, ênfase e finalidade, tá? Gente, outra questão que é muito comum, às vezes, na redação, alguns erros que as pessoas pecam muito, é a questão das os conectivos. É necessário nós termos ideias dos conectivos, das conjunções de causa, de consequência, de conclusão e, enfim. Também as regências verbais e nominais, concordâncias nominais, crase. Sempre é bom nós estudarmos esses assuntos. Pontuação, paragrafação,
tudo essa parte da gramática normativa sempre é bom nós estudarmos para redigirmos bem. Porque quanto mais conhecemos, mais lemos, melhor escrevemos. E aqui eu trago o modelo de esquema que eu irei falar sobre essa redação. Na introdução, você pode ficar com esse esquema. O que é? Qual matéria tratada? O assunto, o tema, ponto de vista e a tese. No desenvolvimento, para que razão eu estou escrevendo? Qual o objetivo de eu escrever? Para quê? Qual finalidade? Qual a causa, consequência, circunstância, como, de que modo? De que maneira? Analogias, podemos fazer analogias dentro do desenvolvimento, comparações. Argumento pró, que é contra. Pró, que é a favor, ou contra. Análise, situação atual, síntese. É muito bom buscarmos dados contemporâneos da atualidade para nós colocarmos. E a conclusão, que é a observação, a perspectiva, a solução do problema. Tá, gente? Então, eu espero ter contribuído. Nós podemos aprofundar isso melhor através do caderno de atividade que eu fiz para vocês. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato via WhatsApp ou pelo e-mail ou aqui na nossa plataforma Zoom. Tá, gente? Muito obrigado pela atenção de todos. Até a próxima.